Fala pessoal, tudo bom com vocês? E hoje nós vamos ter um vídeo bem especial onde eu quero falar sobre como saber quando Deus está falando com a gente. Ele me trouxe algumas experiências nesses tempos e me trouxe exatamente sobre essa reflexão, né? Afinal, muitas vezes a gente está passando por situações na nossa vida, batalhas, enfim, né? Desafios, ou querendo viver algo novo, coisas que a gente vem buscando em Deus e tenta entender o que que ele tem pra gente nesse momento e a gente fica um pouco confuso, né? Porque, queira ou não, Deus fala de várias formas. Então, não adianta ninguém querer colocar ele numa caixinha, ele só fala assim, assado, não. Com cada um, ele sabe como se comunicar, como ele vai falar. Então, é muito também sobre você buscar a voz dele realmente. Porque não adianta nada você se colocar em oração, querer que ele responda a ti, mas não se posicionar para poder escutá-lo, né? Ficar sempre em ambientes muito barulhentos, em situações que não permite que a voz dele possa chegar até você de alguma forma. Não que as coisas a impeçam, mas sabe aquela coisa onde você sabe que você tem que alimentar o seu espírito e não a carne, porque senão, queira ou não, a sua carne vai abafar a voz do Senhor. E o Senhor fala, né, que nós devemos buscá-lo de todo o coração e nós iremos encontrá-lo. E como encontrar essa resposta? E em particular, algo que Deus ministrou ao meu coração para que eu pudesse estar fazendo esse vídeo aqui, ele disse que antes dele falar de forma externa, né, que é de repente através de vídeo, através de uma ministração na igreja, seja como for, ele vai falar primeiramente com você. Então, o externo muitas vezes vai servir para confirmar aquilo que ele já falou com você. Porque, queira ou não, gente, de repente você está buscando algo em Deus, mas a gente é bombardeado por muitas informações no nosso dia a dia, vídeos, né, que tem muitas coisas assim enriquecedoras, né, assim que Deus traz de ensinamentos e palavra e que muitas vezes vão de encontro com aquilo que você está buscando. E muitas vezes você vai se deparar com alguma coisa que fala o sim e outra também que fala o não. Então, como você vai saber qual que o Senhor está falando com você, aonde ele está ensinando? Então é sobre ele ter ministrado em você antes, e não é sobre o meu sentimento, sobre o que eu quero, né? Porque senão você vai se confundir. Nossa, mas eu quero isso, aquele vídeo falou, então o Senhor está falando comigo, né? E não funciona assim. E aí o que eu vou trazer para vocês são experiências que o Senhor me proporcionou nesse tempo, onde eu vi que Ele falou comigo no meu particular, no meu secreto. Por exemplo, o Senhor fala muito comigo em sonho. Desde a minha conversão, eu tive momentos assim em que o Senhor me trouxe revelações de sonho. E a gente tem que saber diferenciar que nem todo sonho é revelação de Deus, né? São alguns muito específicos e algo que eu sempre busquei assim, eu sentia, eu sempre sinto no espírito assim quando Deus está falando comigo naquele sonho. Só que para que a minha carne não fale, e eu tenha uma impressão errada, eu busco nele a confirmação. Então, no meu silêncio, o Senhor sabe o que me entregou ali no sonho, faz muito sentido para mim, né, com o que eu tô orando, com o que eu tô vivendo. A importância assim de você conseguir estar mais sensível à palavra do Senhor é você se posicionar em jejum, em oração. Por quê? É uma forma de você mortificar a sua carne para você poder estar realmente mais sensível ao Senhor. Você pode ver que na palavra você vê diversas pessoas enfrentando várias batalhas, se posicionando em jejum, em oração e buscando aquilo junto ao Senhor, né? Então, para que o propósito do Senhor venha de encontro àquilo que as pessoas estão se posicionando. E o Senhor me trazendo revelações, tanto em sonhos como na palavra também, ele vem identificando nos detalhes depois. Então, as minhas experiências foram assim. Então, eu tive algumas revelações e sonhos muito específicas. Às vezes eu sinto no espírito, tenho uma interpretação, mas eu busco nele, assim, me diz o que o Senhor realmente quer dizer, porque assim, ele não vai deixar você confuso.
tá? E nessas experiências onde ele me trouxe o sonho, posteriormente ele me trazia um vídeo que revelava exatamente aquilo que ele estava me falando, sabe? Vinha de encontro. Recentemente, por exemplo, ele me trouxe uma passagem bíblica onde ele falava sobre Mateus 6. E, cara, foi muito específico. O Senhor só falou comigo uma vez na vida, trazendo uma passagem bíblica no sonho. Eu tive outras revelações, mas nisso foi lá na minha conversão. E nessa ele me trouxe Mateus 6, e onde ele falava exatamente sobre o quê? Jejum e oração, sobre o secreto, e era algo que eu estava fazendo naquele momento, mas assim, teve coisas nos sonhos, elementos nos sonhos que fizeram muito sentido. E quando eu tive aquele sonho específico onde ele trouxe aquela palavra, ele me conectou a vídeos naquele dia que a pessoa trazia exatamente a mensagem sobre Mateus 6. Ou seja, o Senhor revela. Porque senão a gente vai achar que tudo é coincidência. Mas muitas vezes o Senhor quer falar com você e você pode estar com o coração fechado porque de repente você não é o que você queria escutar, entendeu? Então é muito conflito sobre a sua carne. Então nem sempre Deus vai falar o que você quer, o que você está esperando, a sua expectativa. Às vezes sim, mas independente, Deus fala, Deus guia e vai te orientando. Então essa foi uma experiência muito específica que eu tive, né? Então, resumindo o que eu falei, primeiro ele vai falar com você no particular e depois ele vai confirmar para você no externo, de outras formas. E isso é muito especial, sabe? Então você sente, você sabe que foi Deus. Porque na contramão também tinha outros vídeos que de repente ia totalmente contra. Mas, cara, Deus falou comigo. Então eu sei que aquele outro vídeo ali não tem sentido, vai contra aquilo que Deus tem falado. Então é sobre a gente conseguir ter a sensibilidade de conseguir enxergar os detalhes. E para isso, gente, a gente tem que realmente se posicionar, estar em ambientes mais calmos, porque assim, eu sei, é uma correria, o nosso dia a dia, né? Então, a gente tem muitas pessoas, às vezes, em volta da gente, dando opiniões, falando muitas coisas. Deus, sim, pode usar pessoas e Ele usa pessoas na nossa vida, sabe, para falar, mas Ele quer falar com você no seu secreto, né? Então, eu lembro que em muitos momentos eu sempre falava com o Senhor. Quando eu apresento algo para Ele, eu falo muito mesmo, realmente, Senhor, eu estou em tal situação, tenho tais planos e tudo mais, né? E o que o senhor tem em relação a isso? O que o senhor tem como propósito em relação a isso? Porque eu falo para o senhor, eu não quero viver nada por viver, eu quero realmente viver propósitos no senhor, sabe? E tem gente que não vê propósito no caos. Então, essas pessoas eu falo, cara, não conhece a Bíblia, porque muita gente que viveu grandes propósitos passaram por grandes batalhas. Não acho que só porque é do Senhor que vai ser fácil, que vai ser tudo a favor. Não, a gente vai passar por situações que são totalmente contrárias, mas elas servem para nos moldar, sabe, para fazer a gente se posicionar da forma correta, molda os nossos caráteres e isso faz com que a gente possa viver o propósito da forma que o Senhor quer. Então, o Senhor vai revelar em ti, e não é sobre o que você sente, é sobre ele trazer algo muito específico e depois ele vem e confirma ali, né? Isso também não quer dizer que ele vai só fazer uma vez. Então, é um tempo de propósito aí que eu tenho, onde ele trouxe também a palavra de outras formas, através de uma pessoa que nem sabia pelo que eu estava passando, nem nada sobre o que eu estava apresentando, e me trouxe uma palavra muito específica. Por exemplo, o Senhor fala muito comigo através do número 33. Essa pessoa me trouxe uma palavra exatamente onde a passagem existia esse número 33. Aí eu fiquei assim, será? Né? Porque é aquela coisa. Às vezes é só uma passagem, a pessoa só entregou algo e tá tudo bem. Porém, quando eu fui ler essa passagem também, porque Deus já tinha falado comigo antes em uma, e depois me trouxe essa. Então, para que eu não ache que tudo seja que Deus está falando ou não, eu sou muito cautelosa. E aí eu fui, peguei aquela passagem e eu li ela todinha. E, cara, falava do que eu estou vivendo, do que eu estou falando com o Senhor, buscando, do começo ao fim. Né, fazia muito sentido. Só que quando foi esses dias, para vocês terem ideia, eu pensei exatamente assim, eu falei, poxa, senhor, anteriormente eu vi o senhor confirmando que o senhor estava falando comigo, que foi em relação ao sonho. Só que nesse aí, eu não vi o senhor confirmando.
Então, às vezes pode ser assim, pareceu que era para mim e não ser. Só que assim, é que ele não tinha trazido novamente, sabe? O senhor sabe como fala comigo e como eu me sinto mais segura, né? Mas só que não tinha acontecido a mesma situação. E aí, o que que eu fiz, né? Eu só fiquei com isso na cabeça. Eu falei assim: às vezes o senhor, eu sei que o senhor falou comigo, né? Já tem uma palavra sobre tudo que eu estou vivendo. Só que talvez essa aqui não. Aí o que que aconteceu no dia seguinte? Ele me trouxe exatamente essa passagem que eu tinha questionado para ele, será? Aí ele veio, sim, sou eu. E é através dessas formas que o Senhor trabalha, sabe? Então, eu não esperava que ele do nada no dia seguinte fosse trazer, não. Eu pensei assim, sabe? Eu me questionei, fez sentido para mim quando ele trouxe. Ele poderia nem confirmar para mim. No momento que fez sentido para mim aquela palavra, já poderia estar ok, mas eu queria, assim, meu coração queria ter uma certeza. E foi isso que ele fez, sabe? Ele não tinha obrigação nenhuma, mas ele, com todo o amor dele, ele foi lá e trouxe exatamente em um vídeo onde ele confirmava exatamente a palavra que aquela pessoa trouxe aquele dia e que eu, em uma noite, estava me questionando. Também teve situações em que eu, em algum momento, podia estar um pouquinho mais aflita, sabe? E eu, em pensamento, tive alguns questionamentos. E aí o Senhor veio e falou comigo no secreto, no específico, e foi ele entregando a palavra. Então o Senhor tem a forma dele de falar com cada um. Então ele me trouxe palavras em sonhos, me confirmou fora desse sonho. Então ele trabalhou no meu secreto e confirmou no meu externo, certo? E assim ele tem se revelado a mim, né? Tem pessoas que ele fala através de experiência, sabe? Alguma situação que acontece, aí o Espírito Santo vem e fala. Por isso a importância de estarmos sensíveis ao Espírito Santo, porque ele fala conosco no nosso detalhe, no dia a dia, que nem a Natália Pontes, que é uma pessoa que eu acompanho, ele falou com ela através, quando ela estava olhando no horizonte, em cima de uma janela, vendo o balançar de umas árvores e ela observando tudo, e o Senhor falou que somos como águias, no qual, quando nós estamos acima, nós conseguimos enxergar todo o cenário, sabe? E no momento que ele trouxe essa experiência com ele, nós estávamos conectadas umas com as outras. O Senhor também me trouxe naquele mesmo dia uma visão, uma experiência em relação à visão. E ele falou sobre a visão do inimigo, que o inimigo ele consegue enxergar tudo, porém a visão do inimigo, por mais que ela seja grande, porque era essa palavra, ela é limitada. Porque só o Senhor sabe de tudo, porém o inimigo, ele observa os movimentos. Então o inimigo ele vem para tentar nos animar, para falar palavras contrárias, nos fazer enxergar outras situações com mais potência do que aquilo que o Senhor de repente quer trabalhar na sua vida, te mostrar. Então da mesma forma que o Senhor vem falar conosco, o inimigo ele vem de contra-ataque. Por isso a importância, gente, de vocês estarem em jejum, em oração, buscar que Deus realmente fala. Não adianta a gente querer escutar, mas não se posicionar ou se silenciar para poder escutá-lo, né? Porque como eu falei, os nossos sentimentos eles são muito aflorados quando a gente está vivendo algo, né? Há uma batalha espiritual. Então, para a gente não se enganar naquilo que a gente está sentindo, naquilo que a gente está passando naquele momento. Se o Senhor trouxe uma palavra muito específica, em frente que você tiver que enfrentar, porque o Senhor vai fazer. E o Senhor, ele é o Deus do impossível. Ele transforma cenários, só que ele quer nos preparar para viver as bênçãos dele aqui. Em tudo tem um propósito, exatamente em tudo aquilo que você busca viver nos planos do Senhor. Porque sim, pessoas podem abortar os planos do Senhor, querendo simplesmente não viver aquilo, não acreditando, se posicionando de uma forma contrária, né? Existe aquele livre-arbítrio, mas assim, tem o Senhor que, com toda a sua misericórdia, ele vem mostrando e tentando nos trazer para aquilo que ele tem como plano para a nossa vida, né? Então, nos detalhes, ele consegue nos mostrar. Só que a questão é, você quer olhar para aquilo que o Senhor realmente tem para sua vida ou você vai ficar olhando só para o cenário e deixando de acreditar em que Deus pode te mostrar e te guiar? E quando ele te mostra, você tem que ter paciência e, cara, obediência. O jejum, como ele tem falado, é um sacrifício e algo que o Senhor me pegou no pé.
Muitas vezes falou assim, não adianta nada você ter o sacrifício, porque eu fazia muitos jejuns para tentar escutá-lo, se você não tem a obediência. O Senhor, o que ele mais quer da nossa parte é a obediência. E eu falo que é mais fácil eu ter o sacrifício do jejum, ficar sem comer e tudo mais, matar a minha carne para tentar escutá-lo, do que em muitos momentos eu ser obediente em relação àquilo que o Senhor já vem ensinando há muito tempo. Afinal, ele deixou o livro da lei. Né, mostrando o que é certo, o que é errado, todos os mandamentos e direcionamentos além daqueles mandamentos, como por exemplo em Provérbios e em tantas outras partes da Bíblia, né? Então, o manual tá ali, ele quer falar com você, e ali tem grandes experiências, coisas que muitas pessoas viveram, e o Senhor que fez no passado, ele não deixou de fazer aqui hoje, e ele tem grandes coisas para você viver. Então, basta você conseguir silenciar o que você está sentindo nesse momento, as vozes que estão além e se conectar ao Senhor. Ele vai falar com você e vai ser de uma forma muito específica. E às vezes ele já falou através de pessoas sim, em algumas situações, e é sobre você conseguir escutá-lo, parar de se bloquear, de se negar. Se você quer escutar a Deus de todo o seu coração, então esteja preparado, porque nem sempre ele vai falar o que você quer. E é tão bom quando ele fala aquilo que a gente quer, porque o que eu peço para ele, Senhor, é isso que eu sinto, é isso que eu gostaria. Desculpa. Mas acima de tudo, o que eu quero viver é o seu propósito, né? Porque eu sei o que o Senhor fez na minha vida e eu sei que o Senhor continuará fazendo. E não é o cenário que vai determinar o fim, o cenário é o processo. E tudo aquilo que você está vivendo, galera, não é só para você, não é para sua honra, é para honra e glória do Senhor. Mas o que eu quero dizer para você que quando chegar, você realmente chegar e conquistar aquela vitória nesse processo que você está apresentando ao Senhor, não é para sua vida, não acabou aí. Isso vai servir realmente de testemunho para outras vidas. Ele vai te conectar a pessoas que de repente vai passar por processos assim e que você vai poder, na sua vivência e experiência, poder ajudá-la a enfrentar essas situações, sempre com os olhos voltados ao Senhor, e com a sabedoria que Ele vai te dar nesse tempo, né? Porque a inteligência a gente encontra em livros, em vídeos, em outras coisas, mas a sabedoria ela vem através da palavra, daquilo que nos conecta a Deus, né? Então é isso. Espero que isso tenha feito sentido para vocês, vocês consigam entender realmente como Deus pode estar falando com vocês, como buscá-lo, né? Então se silencie, busque oração, realmente não é só de manhã, separe alguns momentos do seu dia para orar, entregar e falar com Ele, e entregue a oração do Pai Nosso, que foi uma da que ele me trouxe ali em Mateus 6, né? Foi todo o contexto, porém a oração do Pai Nosso que faz todo sentido, que é que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, porque aquilo que já está estabelecido no céu vai acontecer aqui, basta você crer e passar por todo esse processo. Ele está te preparando. Então avance, não pare, porque ele tem grandes coisas para você, e não só na sua vida, mas através da sua vida. Então, quem quiser, se inscreve aqui no meu canal, né? Espero ver vocês mais algumas vezes aqui. Deixe seu comentário sobre alguma experiência de repente que você tenha tido, ou algumas dúvidas, se eu puder estar ajudando. Me acompanhem também nas minhas redes sociais, eu vou deixar o link aqui embaixo. E espero vocês no próximo vídeo. Um beijo, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.